Olá pessoal, aqui é Rodrigo Viviani com História. Nesta aula nós vamos começar a história da Roma Antiga. O comecinho da origem de Roma Antiga, que depois se tornou um império muito grande, mas a gente vai começar do começo mesmo, quando Roma não era nada ainda, e como que se tornou um grande império. Então vamos passo a passo. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, a origem de Roma, a história de como que se originou Roma, e na verdade, não só Roma, como os povos que viviam na Península Itálica. Então você vai ver aqui, ó, por exemplo, neste mapa, a Península Itálica toda colorida, separada por alguns povos pré-romanos da Península Itálica. Então, antes de existir uma cidade chamada Roma, existia uma população ali ocupando vários lugares da Península Itálica, que não existia nem Itália, nem Roma, nem nada disso. Então, eram povos, alguns deles de origem indo-europeia, ou seja, da parte superior da Europa e também um pouco mais à direita, onde tinha o rio Indo, que começa lá nos lados onde está a Índia. Mas aí esses povos que vinham mais de cima, eles iam procurando regiões mais abaixo, perto do mar Mediterrâneo, perto da praia, né, por assim dizer. E aí esses povos ocuparam aí. Então eram povos de várias origens, como você pode ver novamente no mapa. Ao norte da Itália, da Península Itálica, tá os Lígures. Aí, um pouco mais abaixo, a Itália tem aquela característica de parecer uma bota, né? Então lá no pé da bota havia uma dominação grega. E também os gregos ocuparam algumas partes da ilha da Sicília, perdão, dizendo. A ilha da Sicília, os sicilianos, que também tinham os sículos ali. Então a ilha da Sicília, em partes, foi ocupada pelos gregos também, que está em verde, como você pode ver no mapa. A parte amarela do mapa são povos que não tem um nome específico para eles, são vários tipos, um grupo de povos que eram chamados de italiotas, mas entre eles estavam os sabinos, os équios, os salamitas, os foscos, entre outros, os oscos. São vários tipos de povos, né, que não se sabe exatamente a origem, mas assim, de todos esses povos tinha um grupinho ali chamado latino. Por que eles chamavam latino? Como você pode ver no mapa ali, ó, porque eles ocupavam uma área ali perto de Roma, que depois foi chamado de Lácio. Então, esses povos latinos têm uma importância aqui na história da população pré-Roma na Itália. E também uma outra população importante que você pode ver aí, que está numa cor mais abóbora, são os etruscos. Então, por que nós consideramos esses povos como os mais importantes? Primeiro, porque esse povo que ocupou a região do Lácio, que é onde está Roma hoje, deu origem até mesmo ao nome do idioma que hoje nós falamos aqui no Brasil, português, que tem a origem no idioma latino. Então o idioma latino era o idioma falado justamente nessa região do Lácio, ou Lazio em italiano hoje, né? Essa região aí falava então um idioma de origem latina que depois foi o idioma de todo o Império Romano mais à frente. Então eles tinham uma importância por causa disso. Só que eles ocuparam uma região ali que depois foram expulsos. Por quem? Pelos etruscos. Então, você olhar novamente ali, ó, os etruscos, eles ocupavam um pouquinho mais ao norte, mas eles foram chegando ali no lado direito do rio Tibre. Então o rio Tibre é um rio importante que dava acesso a outras partes da Itália. Se você olhar ali mais a fundo, você vai ver que ele era uma região de um trocamento de rios. Então o rio Tibre, ele foi fundamental para a origem do Império Romano, porque é ali que surgiu o Império Romano, nas margens do rio Tibre. Então tinha lá o Monte Palatino. Esse Monte Palatino é onde hoje fica as ruínas dos palácios, dos imperadores romanos. Está muito próximo ali do Coliseu Romano. Nessa região aí, a civilização etrusca começou a montar. Primeiramente os lácios, depois os etruscos que chegaram ali invadindo. E eles, muito provavelmente, os etruscos, fundaram a cidade chamada Roma. Antes disso, Roma era uma porção de vilarejos nesta região aí. E por que essa região era importante? Porque o rio era utilizado como
uma rota de comércio. Então, não tinha estradas naquela época, não tinha ruas, etc. e tal. Então, o que você tinha para transitar de um lugar para o outro era rio, navegação. Então, eu colocava um comércio ali, especiarias e tudo mais, né? Então, havia ali muitas pessoas fazendo comércio nessa região exatamente, e aí saindo do rio Tibre e caminhando-se para o norte ou para o sul da Península Itálica. Então, essa é a razão pela qual a origem do Império Romano se formou nesta região, que depois foi chamado a cidade, né, formada ali de Roma, provavelmente formada por etruscos. A gente continua.